Na aula de hoje, veremos aproximações com o número de E, o número de Euler, e com o logaritmo natural. Veremos esses dois tópicos durante a aula. Vamos começar com um exemplo. O exemplo a seguir vai nos levar a um importante resultado. Aqui temos que vamos discutir o comportamento de Ln de 1 mais t, sendo o módulo de t um número pequeno. E aqui temos nosso gráfico. Temos o gráfico de Ln de t, de 1 mais t, que é esse gráfico em azul. E temos a reta y igual a t, em vermelho. E, se prestarmos atenção, primeiro, os nossos eixos, tanto o y quanto o x, estão bem pequenos. E, graficamente, já podemos perceber algo bem interessante. Temos que o gráfico de Ln de 1 mais t e o gráfico y igual a t são muito próximos um ao outro. Eles são muito próximos um do outro. Isso conseguimos ver bem, porque nessa parte aqui, mal é possível diferenciar um gráfico do outro. Essa tabela aqui vai mostrar o valor de Ln de 1 mais t arredondado até 6 dígitos significativos depois do zero, para pequenos valores do módulo de t. Vamos aqui analisar. Quando t for igual a 0,05, o nosso Ln será 0,48. Continua. Podemos perceber que já está próximo, né? Quando o nosso t for 0,005, nosso Ln será 0,0049. Bem próximo também. Quando o nosso t for igual a 0,0005, o nosso Ln será igual a 0,00049. E quando o t for igual a 0,00005, o nosso Ln será igual a 0,00049. Podemos ver que ele está bem próximo. Se olharmos com mais casas decimais, todas as casas decimais, veremos que quanto mais aumentarmos o t, maior esse valor vai se aproximar de t. Aqui é 48, aqui é 49, aqui é 498, aqui é 499 e aqui é 499 e ainda tem outro 9 aqui. Ou seja, está se aproximando cada vez mais do valor de t. E a mesma coisa com o valor negativo. Quando t for igual a menos 0,05, o nosso Ln de 1 mais t será igual a menos 0,051. Quando for 0,005, será menos 0,0050. E aqui continua, mesmo esquema. Aumentando o valor de t, o nosso valor de Ln está bem próximo do valor de t. Ou melhor, diminuindo o valor de t, perdão. Quanto mais diminuirmos o valor de t, mais próximo o nosso logaritmo vai estar desse valor de t. E essa tabela nos leva a conjecturar que Ln de 1 mais t é aproximadamente t. E isso quando o nosso módulo de t for um número pequeno. Enquanto essa aproximação torna-se mais acurada à medida que o módulo de t se torna cada vez menor. Foi o que vimos aqui na tabela. Quanto menor for o nosso t, mais próximo o nosso logaritmo natural será desse t. Então é uma aproximação bem útil. Se quisermos aproximar o valor desse nosso logaritmo, o logaritmo de 1 mais t,
Podemos substituir aqui o valor de t por um x, também logaritmo de 1 mais x, que será próximo de x. Se quisermos aproximar o valor, é muito mais fácil você aproximar como valor de t do que calcular o logaritmo de 1 mais t. Então se torna uma aproximação bem útil, se caso você precisar calcular esse nosso logaritmo natural. E o gráfico vai nos confirmar justamente isso, como eu tinha falado quando mostrei primeiramente o gráfico. Que esse gráfico temos que, principalmente nessa parte aqui, nesse quadrante em que eu estou sublinhando por cima, nessa parte aqui, mal é possível diferenciar as curvas. As curvas são muito próximas uma da outra. A curva de ln de 1 mais t é muito próxima da curva de y igual a t. Nesta escala, não conseguimos ver a diferença entre essas duas curvas, entre essas duas retas. Principalmente nesse intervalo que vai de menos 0,05 a 0,05, que é justamente esse intervalo que eu marquei. Quando temos um intervalo aqui até 1, esse pedaço aqui, já conseguimos visualizar alguma diferença entre as curvas. Mas nesse pedaço aqui, não é possível não. É muito difícil. Então essas duas curvas são bem próximas uma da outra. E para explicar o comportamento da igualdade, suponha t maior do que zero. Lembre-se da última aula, a aula em que vimos mais aprofundado o logaritmo natural, a aproximação de áreas e o número de Euler, que são três assuntos bem interligados. Nós vimos que o nosso ln de 1 mais t é a área dessa nossa região amarela. Lá nós tínhamos visto ln de x. Mas esse 1 mais t podemos substituir como... Esse 1 mais t dentro parece que podemos substituir como x, que vimos lá. E para quem assistiu a aula, lembra que nós definimos o logaritmo natural, ele é a área sob essa curva 1 sobre x. E essa nossa região amarela vai ter a área ln de 1 mais t, e esse retângulo tem área t. Portanto, ln de 1 mais t é próximo de t. Se t for um número positivo pequeno, então a área dessa região será aproximadamente igual à área do retângulo. Esse retângulo tem base t e altura 1. Assim, o retângulo tem área t. Por quê? Porque a área de um retângulo é base vezes a altura. T, que é a nossa base, vezes a altura, que é 1, é t. Então, esse nosso retângulo vai ter base t. E nós temos, pelo que vimos na aula anterior, que a área dessa curva também é igual ao logaritmo natural. Então, t vai ser aproximadamente ln de 1 mais t. Esse resultado ilustra novamente porque o logaritmo natural faz jus ao nome natural. Nenhuma outra base de logaritmo que não seja o número de Euler, número e, produz uma aproximação tão boa. E aqui temos a nossa definição, a aproximação usando o logaritmo natural. Se tivermos um módulo de t pequeno, então nosso logaritmo de 1 mais t vai ser aproximadamente esse nosso t pequeno. Lembrando que isso é quando t for pequeno. Nível e escala daquelas que vimos na tabela. E agora vamos considerar essa figura abaixo, em que assumimos t positivo
mas não necessariamente pequeno. Nessa figura, ln de 1 mais t é igual à área da região amarela. Aí sabemos. O nosso ln de 1 mais t vai ser a área dessa nossa região amarela. E aqui nós temos que o t já não vai ser pequeno. Agora temos que analisar também que a área do retângulo de baixo é menor do que a área da região amarela. Nós podemos ver, ó, retângulo de baixo essa área aqui é menor do que a área, ó, da região amarela, que temos esse pedaço aqui em cima sobrando. E essa área da região amarela, essa nossa área aqui, essa nossa região aqui que eu risquei, ela é menor do que o quadrado todo. Podemos ver que tem esse pedaço, que temos um pedaço do quadrado aqui em cima. Ainda temos esse pedaço do quadrado sobrando, sem pertencer à área da região amarela. A área da região amarela contém o retângulo de baixo. Assim, o retângulo de baixo tem uma área menor. O retângulo de baixo tem base t e altura 1 sobre 1 mais t. Por quê? Você pergunta, Matheus, não entendi. Pronto, a base t é o quê? Aqui temos 1 mais 1 mais t, ou seja, esse nosso trecho aqui é t. Esse nosso trecho aqui é t. Quem é o nosso valor de x? 1 mais t. E quem é a nossa função? A nossa função é 1 sobre x. Se o nosso x aqui nesse ponto é 1 mais t, então a nossa função y, que é igual a 1x, vai ser igual, substituindo esse valor de x, teremos 1 sobre 1 mais t. Por isso que a nossa altura é 1 sobre 1 mais t. Que aplicando na função nós teremos o valor de y, que é justamente aqui. Dessa forma, nós temos o quê? Nós temos que t sobre 1 mais t, que vai ser a área desse retângulozinho menor. Perdão, aqui eu disse que acabei me confundindo e eu disse que aqui era a área desse retângulo, mas não. A área desse retângulo vai ser aqui, ó. Essa altura vai ser essa alturazinha aqui. Vai ser esse valor de y que nós não temos. Essa vai ser a nossa altura. 1 sobre 1 mais t. E a área desse retângulo vai ser base t vezes a altura, que é 1 sobre 1 mais t. Vai ser essa altura aqui. A área do retângulo, como eu já disse, para calcular, é base vezes altura. Então, t vezes 1 sobre 1 mais t vai ser t sobre 1 mais t. E nós temos que a área desse retângulo, que nós calculamos agora, que tem área de t sobre 1 mais t, é menor do que essa nossa área dessa região amarela. Temos esse pedaço aqui em cima sobrando ainda. Temos todo esse pedaço aqui em cima sobrando. Então, essa nossa área vai ser menor do que o ln de 1 mais t. Ok? E o retângulo grande da figura, esse nosso retângulo grande agora, antes tínhamos calculado a área do retângulo pequeno, agora é do retângulo grande. A área desse nosso retângulo grande tem base t, ou seja, essa nossa distância aqui é t, e a altura 1.
Justamente aqui a altura 1. E a região amarela está contida dentro do retângulo grande. Temos um espaço aqui no retângulo grande que ele não pertence à área do retângulo pequeno. Esse nosso trechinho aqui. Todo esse nosso trecho está sobrando. É maior do que a área da região amarela. E esse nosso retângulo tem o quê? Tem base T, altura 1. Quem é a nossa área? A área do retângulo, base vezes altura, 1 vezes T, a nossa área vai ser T. E como temos que a área desse nosso retângulo é maior do que a área da região amarela, em outras palavras, temos que o ln de 1 mais T vai ser menor do que o T. Então já temos duas desigualdades aqui. Juntando essas desigualdades, vamos obter o seguinte resultado. Se nosso T for maior do que zero, ou seja, T positivo, então temos o seguinte. T sobre 1 mais T é menor do que o ln de 1 mais T, que o ln de 1 mais T é menor do que T. E esse resultado é válido para todos os números positivos T, indiferentemente se T ser pequeno ou T ser grande. E aqui nós temos a área da região do retângulo de baixo, T sobre 1 mais T, esse nosso retângulo aqui, é menor do que a área da região amarela, como podemos ver, tem um espaço sobrando aqui, e essa área da região amarela, que é definida como ln de 1 mais T, é menor do que todo esse nosso retângulo maior aqui, que tem um espaço sobrando aqui em cima. Então podemos usar essa desigualdade para calcular a aproximação também. Se T for pequeno, então T sobre 1 mais T e T estão próximos um do outro, mostrando que qualquer um deles é uma boa estimativa para ln de 1 mais T. Vocês podem testar isso em casa. Coloquem valores pequenos de T, muito pequenos de preferência, e vocês verão que essas duas expressões estão muito próximas uma da outra. Para pequenos valores de T, a estimativa ln de 1 mais T, próximo, aproximadamente igual a T, é geralmente mais fácil do que usar a estimativa ln de 1 mais T, aproximadamente T sobre 1 mais T. Agora vocês têm que se atentar que são valores de T extremamente pequenos, tipo 0,002, 0,0005. Valores de T bem pequenos é que podemos usar essa estimativa ln aproximadamente T. Contudo, se necessitarmos de uma estimativa que seja um pouco maior ou um pouco menor, então o resultado acima mostra qual delas usar. Em seguida, agora vamos voltar nossa atenção para aproximações usando a função exponencial natural, o Euler elevado a x. Vamos começar novamente com um exemplo. Vamos discutir o comportamento de Euler elevado a x com um módulo de x sendo um número pequeno. Aqui temos os gráficos de y igual a Euler de x, Euler elevado a x, que é o nosso gráfico em azul, e o gráfico y igual a 1 mais x em vermelho, nesse nosso intervalo de menos 0,1 a 0,1. E novamente podemos perceber que nesse trecho mal é possível diferenciar as nossas curvas.
é muito pequena a diferença. Então já podemos ver daí que essas duas curvas, essas duas funções são próximas uma da outra. Agora temos uma tabela que vai mostrar os valores de Euler elevado a x, arredondando apropriadamente para alguns valores pequenos de módulo de x. Aqui temos x igual a 0,05, o Euler elevado a x vai ser 1,05. Quando x for 0,005, o nosso Euler elevado a x vai ser 1,00501. Quando o nosso x for igual a 0,0005, o nosso Euler de x vai ser igual a 1,005001. Quando o nosso x for igual a 0,00005, o nosso Euler de x vai ser igual a 1,000050001. E eu quero chegar com isso. Voltando aqui, a nossa função exponencial natural, o Euler elevado a x, pelo gráfico, vemos que ele é próximo de 1 mais x, certo? Aqui nós temos o quê? Se prestarmos atenção, quanto menor for o valor de x, temos que Euler elevado a x vai ser bem próximo daquela função. Ou seja, a função 1 mais x é próximo a Euler de x. Porque se somarmos 0,00005 nessa função, teremos 1,00005. E justamente olha esse valor aqui, como que está próximo. Olhe como o valor de Euler de x está muito próximo desse nosso valor aqui. E a mesma coisa vale quando o x for negativo. Quando o x for negativo, por exemplo, menos 0,00005, nosso Euler de x vai ser 0,999950001, que também é um valor próximo da nossa função. Como vocês podem calcular aí? Vamos calcular aqui para mostrar para vocês. 1 mais, aí o nosso valor de x, que é menos 0,00005. Se vocês fizerem as contas aí, teremos que o nosso valor da função vai ser 0,99995. E que novamente é um valor muito próximo do nosso Euler elevado a x. Essa tabela nos leva a conjecturar o quê? Nos leva a conjecturar que Euler elevado a x é aproximadamente 1 mais x. E isso quando o nosso módulo de x for um número pequeno. Enquanto essa aproximação vai se tornar cada vez mais acurada quanto menor se torna o módulo de x. E esse nosso gráfico vai justamente confirmar isso, que a função exponencial natural é aproximadamente 1 mais x, como vemos aqui no gráfico, e eu falei no começo do exemplo. Quando um número de x for muito pequeno, por exemplo aqui nesse quadrante, nessa região em que eu estou marcando, temos que essas duas funções, essas duas retas, têm valores tão próximos, mas tão próximos, que nessa escala
não conseguimos diferenciar uma curva da outra. Para explicar o comportamento da potência no exemplo acima, suponha que o módulo x seja pequeno, e neste caso, como já sabemos, temos que x é aproximadamente ln de 1 mais x. Ah, Matheus, não vimos esse? Não vimos. Nós tínhamos visto que t era aproximadamente ln de 1 mais t. Apenas mudamos o valor da incógnita. Apenas mudamos o nome da incógnita, que era t, e agora é x. A função continua sendo a mesma, a ideia continua sendo a mesma. Não vai alterar ela. Então, nós temos que x é aproximadamente ln de 1 mais x, da mesma forma que t é aproximadamente ln de 1 mais t. Não alteramos a fórmula, não. E assim nós temos o quê? Que Euler elevado a x é aproximadamente Euler elevado a ln de 1 mais x. O que nós fizemos aqui? Nós botamos o Euler dos dois lados. Nós tínhamos o x aqui, então botamos Euler elevado a x. E aqui nós tínhamos o ln, botamos Euler elevado a ln. Nesse lado, o Euler elevado à base logarítmica, usando o Euler também, podemos cancelar. E ficaremos com essa nossa expressão dentro do parêntese. Entenderam? Quando temos um logaritmo, quando temos um exemplo assim, temos a potência elevada a um logaritmo, em que a base do logaritmo é justamente essa potência aqui, essa base da potência, podemos cancelar. Então, Euler está elevado ao logaritmo natural, em que o logaritmo natural é justamente log com a base E, com a base sendo Euler. Então, podemos cancelar essa expressão e vamos ficar com a expressão entre parênteses, que é justamente 1 mais x. Com isso, nós temos o quê? Nós temos que o Euler elevado a x é igual, ou aproximadamente igual, 1 mais x. Isso quando o módulo de x for pequeno. E assim obtemos o seguinte resultado, a nossa definição, uma forma de aproximar usando a função exponencial natural. Se o módulo de x for pequeno, então Euler de x é aproximadamente 1 mais x. Outra aproximação útil fornece boas estimativas para Euler elevado a R. Mesmo quando R não for pequeno. Por exemplo, consideremos a seguinte tabela de valores de 1 mais 1 sobre x elevado a x para grandes valores de x. Temos o quê? Aqui nesse lado temos o gráfico e aqui temos a tabela. Primeiro vamos ver a tabela. Quando nosso x for 100, o valor dessa nossa expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x é 2,70. 48 e 1. Quando nosso x for 1000, nosso valor dessa expressão vai ser 2,7169, 2. Quando o nosso valor for 10.000, o valor dessa nossa expressão vai ser 2,7181, 5. Quando o nosso valor de x for 100.000, o nosso valor dessa nossa expressão vai ser 2,7182, 7. E quando o nosso valor dessa expressão for 1 milhão, quando o nosso valor de x for 1 milhão, o nosso valor dessa expressão vai ser 2,7182, 8. E se você lembrar das aulas passadas,
nós vimos que o valor de Euler lá é 2,71 e continua. E vocês estão vendo, quanto maior for o nosso valor de x, o valor dessa expressão está ficando muito próximo ao valor do nosso Euler, o nosso valor de R. E no gráfico podemos ver isso também. Aqui temos o gráfico dessas duas funções. Temos o gráfico de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que é o nosso gráfico em azul, e o nosso gráfico y igual a Euler, em vermelho. E podemos ver que com o aumentar da escala aqui, mais próximo essa nossa curva em azul está ficando do número de Euler. Como eu disse, você pode reconhecer a última entrada na tabela como o valor do número de Euler em arredondado até 6 dígitos. Então está bem próximo, está uma boa aproximação. Em outras palavras, parece que 1 mais 1 sobre x elevado a x é aproximadamente E para grandes valores de x. Veremos agora que uma aproximação ainda mais geral também é válida. Seja R um número qualquer, supondo que x seja um número com módulo de x muito maior do que o módulo de R. Ou seja, a nossa condição aqui é que o nosso módulo de x seja muito maior do que o nosso módulo de R. Dessa forma, teremos que o módulo de R sobre x vai ser um número pequeno. Portanto, já sabemos que Euler elevado a R sobre x é aproximadamente 1 mais R sobre x. Ah, Mateus, de onde veio essa expressão que eu não estou se lembrando não? Nós tínhamos visto já que Euler elevado a x é aproximadamente 1 mais x. Isso vimos no slide anterior. Então, estamos supondo, agora nós temos que o nosso R, nessa expressão, o R sobre x, vai ser igual àquela incógnita x que chamamos no outro lado. Então, como x vai ser R sobre x, o nosso Euler de x vai ser substituído por essa expressão aqui, R sobre x. E da mesma forma do outro lado, 1 mais x, onde que um x vamos substituir por R sobre x. Nós temos o que então? Que Euler de R é igual a Euler de R sobre x. Mateus, por que isso é igual? Temos potência da potência. Ou seja, isso aqui, esse nosso x vai vir para cá multiplicando. Ou seja, eu vou ter Rx, eu vou ter R vezes x sobre x. Esses dois x vão se cancelar e vamos ficar com Euler de R. Então, é igual. Essas duas expressões são igual uma da outra. E eu já vi aqui que Euler de R sobre x é aproximadamente 1 mais R sobre x. Então, vamos substituir esse Euler de R sobre x por essa nossa expressão. 1 mais R sobre x. Então, temos que o Euler de R vai ser aproximadamente 1 mais R sobre x elevado a x. E aqui temos uma aproximação muito boa, muito versátil. Aproximação usando a função exponencial natural. Se o nosso módulo de x for muito maior do que o módulo de r, então temos que 1 mais r sobre x elevado a x vai ser aproximadamente o Euler de r. O que é uma aproximação muito boa e é muito mais fácil calcular dessa forma, dependendo do valor, do que dessa. Ou vice-versa. Por exemplo,
estabelecendo R igual a 1, botando o valor de R igual a 1 aqui, ela vai nos mostrar o quê? Que, quando aqui eu botar 1 aqui, não tinha R, eu botei 1, tanto nessa expressão quanto nessa, Euler elevado a 1 é Euler. Então aqui ficou só o E. E eu tenho 1 mais 1 sobre x elevado a x é aproximadamente E. E para grandes valores de x. O que vai confirmar o resultado que vimos na tabela, como foi mostrado no slide passado. Como também no gráfico, que vimos também. Que quanto maior o valor de x, nessa nossa função 1 mais 1 sobre x elevado a x, mais próximo ficaremos do Euler. Observe como o número E aparece naturalmente em fórmulas que parecem não ter nada a ver com ele. Por exemplo, 1 mais 1 sobre 1 sobre 1 milhão elevado a 1 milhão é aproximadamente igual a E. Se não tivéssemos descoberto o número E por outros meios, que foi o que vimos na aula passada, que foi aproximações de áreas usando retângulos, o número E e o logaritmo natural, uma aula muito boa, que se você não assistiu ela, aconselho você voltar e depois assistir essa, que está muito interligada a esses assuntos. Nós provavelmente teríamos descoberto o número E ao investigar essa nossa expressão para grandes valores de x. Agora vamos usar de forma prática essa nossa última definição, essa nossa última aproximação com o número E. Vamos estimar o valor agora de 1,00002 elevado a 40. Vamos para a solução. Nós temos o quê? Nós temos que 1,00002 elevado a 40 é igual a 1 mais 0,00002 elevado a 40. Aqui apenas dividimos. Separamos, quer dizer. 1 mais 0,00002 continua sendo 1,0002. Apenas representamos de forma diferente. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar por 40 esse nosso número aqui e dividir por 40. Dessa forma eu não altero o resultado. Por quê? Se eu multiplico o número por 40 e divido ele por 40, é mesmo que está cancelando esses dois números. Eu estou cancelando esses dois números. Não vou alterar o resultado dessa forma. Mas aqui, eu quero deixar essa nossa expressão como essa. Eu quero deixar a nossa expressão como essa daqui da definição. Quero deixá-la dessa forma. E por que eu multipliquei por 40 e dividi por 40? Porque 40 é o meu valor de x, é o valor que aquela expressão está elevada. Então, eu tenho que deixar esse número aqui de baixo, o número que está dividindo R, igual ao número que está elevando toda a expressão. Por isso que o número escolhido foi 40. Então, dessa forma, eu já estou deixando a expressão com aquela cara, daquele jeito. E se a expressão tem esse jeito, eu posso usar aquela definição, que é aproximadamente Euler elevado a isso aqui. Euler elevado a E. E eu tenho 1 mais, usando a forma da expressão, que é 1 mais R sobre x
elevado a x. Quem é meu x aqui? 40. Quem é meu r? 0,0008. E onde veio 0,008, Mateus? Veio daqui. 40 vezes 0,00002 é igual a 0,008. E essa nossa expressão vai ser o quê? Vai ser aproximadamente Euler elevado a R. Isso é aproximadamente Euler elevado a R. Meu R é 0,008. Então essa nossa expressão vai ser aproximadamente Euler elevado a 0,008. Ah, Mateus, mas continua complicado. Calcular Euler elevado a 0,008 é meio complicado de calcular, não acha não? Tá bom. Vamos simplificar mais. Eu tenho também que para números pequenos de x, o que é o caso, como podemos ver que esse número é muito pequeno, eu tenho que Euler elevado a x vai ser aproximadamente 1 mais x. Vocês se lembram dessa expressão que vimos na aula? Eu tenho que Euler elevado a x. Quando o x for números pequenos, eu tenho que vai ser aproximadamente 1 mais x. Ah, Mateus, eu estou lembrando disso. Pronto. O nosso x aqui é pequeno? É um valor bem pequeno, 0,008. Então podemos usar essa igualdade também. Então teremos que Euler elevado a 0,008 vai ser aproximadamente 1,01 mais 0,0008. O que isso aqui é igual a 1,008. Então, tá vendo? Tínhamos essa expressão. Uma expressão que não era possível calcular de cabeça. Muito difícil calcular de cabeça. Chegamos nessa. Euler elevado a 0,008. O que também é difícil calcular de cabeça. Mas com essa igualdade podemos chegar a uma outra coisa da definição. Que é 1 mais x. Que é 1 mais 0,008. O que isso sim é muito fácil calcular de cabeça. Essas são uma soma bem simples. E chegamos a esse resultado. Então, como vocês podem ver, é muito fácil fazer essas aproximações, tendo a definição, cálculos que parecem ser difíceis e até impossíveis de fazer de cabeça, chegarem de formas que ficam extremamente fáceis de resolvê-los, apenas usando as definições que vemos. Aqui adaptamos a expressão sem mudar a fórmula, para chegar a uma definição que já tínhamos visto na aula, que foi essa, 1 mais r sobre x elevado a x. Isso quando x for um número muito maior do que o nosso valor de r, o que é o caso, 40 é muito maior do que 0,008, que isso nós temos que é aproximadamente Euler elevado a r, certo? Chegamos nessa expressão. Quando nós temos valores de x muito pequenos, nós vimos em outra definição aqui da aula que esse Euler elevado a x vai ser aproximadamente 1 mais x. E usamos essa igualdade, essa aproximação, para estimar o valor de 1,0002 elevado a 40. Aí você me pergunta agora, Mateus, essa aproximação é acurada? É. Se vocês fizerem na calculadora, vocês verão que os primeiros 8 dígitos do valor exato de 1,00002 elevado a 40 são isso aqui. Os primeiros 8 dígitos vão ser 1,000 00
8. Opa. É 1,008,003. Desculpe aí que a letra tá feia. Pronto. Vemos que o valor exato, os primeiros 8 dígitos desse valor exato vai ser 1,0008003. E essa nossa aproximação foi o quê? 1,008. Os primeiros 5 dígitos bateu. Os primeiros 5 dígitos bateu. Então é uma aproximação bem acurada. E resolvemos ela apenas usando definições. Por isso que é muito útil você sabê-las, pois consegue facilitar muitos cálculos, tanto em provas quanto em tarefas, que seriam muito mais complicados de resolver do que se você não tivesse essas definições em sua cabeça. Então aconselho muito vocês estudarem, revisem essas definições frequentemente, treine elas para deixar bem dentro de você, que às vezes é muito útil. E aqui, nesse textinho de baixo, está justamente dizendo o que eu já expliquei, que a primeira aproximação vem do quadro, vem dessa nossa definição, e a segunda aproximação vai vir dessa nossa definição. E aproximações com função exponencial. O mesmo raciocínio que usamos no exemplo anterior vai levar ao nosso seguinte resultado: potenciação da soma de 1 com um número pequeno. Suponhamos que t e n sejam números tais que o módulo de t e o módulo de n vezes t sejam pequenos. Dessa forma, nós temos que 1 mais t elevado a n é aproximadamente 1 mais nt. E aqui eu tenho o quê? Essa estimativa é válida por quê? 1 mais t elevado a n, para deixar em outra forma, eu posso também, isso aqui também é igual a 1 mais n vezes t sobre n, tudo isso elevado a n. Justamente o que fizemos no slide passado. Multiplicamos em cima pelo mesmo número e dividimos embaixo. E fizemos a mesma coisa nesse slide. Estamos alterando o resultado? Não. Porque estamos multiplicando em cima e dividindo pelo mesmo número embaixo. Então esses dois valores de n vão se cancelar. Mas por que estamos fazendo isso? Porque queremos deixar essa expressão dessa forma. Que aqui nós temos a aproximação. Nós temos que 1 mais r sobre x elevado a x é aproximadamente Euler de r. E aqui eu tenho o quê? Que o nosso n será o nosso x. Isso aqui não é um x, não. Eu tenho que o nosso n vai ser igual a x. Esse n vai ser o nosso x. E quem vai ser o nosso r? O nosso r vai ser justamente nt. Nt vai ser o nosso r. Então nós temos essa mesma expressão, essa mesma forma. E isso é próximo o quê? Isso é aproximadamente Euler de r. Euler elevado a r. Ok, quem é o nosso r? O nosso r é nt. Então, essa nossa expressão, 1 mais nt sobre n elevado a n, é aproximadamente Euler elevado a nt.
Certo, agora tem outra aproximação. Lembre-se que essa nossa expressão aqui, ela é válida quando o nosso x for pequeno. E o que eu tenho aqui nessa definição acima? O módulo de nt seja pequeno. E aqui o nosso que é nt. Então esse valor aqui, que é o nosso x também, ele vai ser pequeno. Então eu posso usar essa definição. Então Euler de nt vai ser aproximadamente 1 mais nt. Por quê? Porque nt é o nosso x. Então onde tinha x eu substituo por nt. Então essa definição é válida. 1 mais t elevado a n é aproximadamente 1 mais nt. E assim terminando nossa aula de hoje. Novamente utilizamos como bibliografia o livro do Axler, Pré-Cálculo, Preparação para o Cálculo, segunda edição de 2016. Até a próxima.